Você nasceu em um mundo onde o divino foi ocultado, onde a tua luz foi ensinada a se calar e a tua origem esquecida. Mas a memória não morre, ela adormece. Este vídeo é um portal. Ao atravessá-lo, você não recebe uma mensagem, você reencontra quem você é. Permita-se escutar com o corpo, sentir com a alma e lembrar com o coração. Porque o despertar não é um destino, é uma escolha, e ela começa agora. Houve um tempo em que a humanidade começou a esquecer. Não foi de um dia para o outro. Foi como uma névoa que se adensa aos poucos, cobrindo a memória cósmica que um dia pulsou viva em cada ser. Os homens, que antes olhavam para o céu e se reconheciam nas estrelas, começaram a olhar para o chão, para o concreto, para os símbolos do poder material. E assim o olhar, que antes buscava a origem, passou a buscar o controle. O mundo se fragmentou. A espiritualidade foi substituída por dogmas. A sabedoria ancestral, desacreditada e ridicularizada. O contato com o invisível, tratado como heresia, e a humanidade adormeceu. Os templos foram queimados. As sacerdotisas foram silenciadas. Os magos foram chamados de loucos e os curadores de bruxos. Mas o fogo não destrói o que é essência. A centelha da lembrança permaneceu. Ela se ocultou nas lendas, nos sonhos, nas canções dos povos esquecidos. Cada civilização tentou contar a mesma história com nomes diferentes. Os deuses que desceram dos céus, as estrelas de onde vieram os antepassados, a promessa de um retorno, de um novo despertar. Egito, Suméria, Eslávia, Índia, Andes, Atlântida, em todos esses lugares uma mesma melodia ecoava, a memória da origem estelar. Mas o ego humano, inflamado pelo desejo de domínio, ergueu muros entre os mundos. Criou religiões para aprisionar o divino e ciências para negá-lo, e assim, o homem se esqueceu do que realmente é, um ser multidimensional, caminhando num corpo temporário, numa escola chamada Terra. Mas o esquecimento nunca foi punição. Foi uma prova. Um mergulho profundo na densidade da matéria para aprender a redescobrir a luz por conta própria. É nesse esquecimento que nasce a coragem de lembrar. E é aí que o ciclo começa a se mover outra vez. Pois quando o véu começa a se erguer, quando o coração desperta mesmo em meio ao caos, o universo inteiro se volta para aquele ponto de luz e diz: ela está lembrando. Ele está voltando para casa. O despertar humano não é uma revolução externa, é um chamado interno. Uma lembrança antiga ecoando nas células, sussurrando: você nunca foi apenas humano, porque cada vez que alguém desperta, a rede se ilumina um pouco mais. E o que antes era fragmento, volta a ser unidade. Quando a humanidade atingiu o ponto máximo do esquecimento, quando o ruído do mundo cobriu até mesmo o som do próprio coração, o universo fez o que sempre faz, chamou de volta os seus filhos. Esse chamado não veio em voz alta, nem em trombetas de fogo ou sinais grandiosos. Ele veio como um sussurro no meio da noite, um arrepio inexplicável, um sonho que parecia mais real do que a vigília. Começou com poucos, homens e mulheres que, sem motivo aparente, começaram a questionar tudo. Sentiam que o que lhes ensinaram não bastava, que a vida tinha um propósito que ninguém sabia nomear. Eram os primeiros ecos do chamado cósmico, um chamado vindo das profundezas do tempo, daqueles que observaram o nascimento da humanidade, que viram o fogo da alma se acender nos primeiros corpos. Eles não são deuses, não são donos da verdade. São consciências que lembram quem fomos e que agora nos convidam a lembrar também. Eles se comunicam por símbolos, por frequências, por coincidências que não são acaso. Estão nos números repetidos que te seguem, nas músicas que chegam no momento exato, nos sonhos que insistem em voltar. É o universo dizendo: está na hora. Hora de acordar da ilusão de separação. Hora de deixar cair o véu da ignorância espiritual. Hora de sentir,
não apenas pensar que fazemos parte de algo imensamente maior. O despertar não acontece em massa. Acontece em espirais. Cada ser desperto ilumina o caminho de outro. Cada consciência lembrada acende uma nova estrela na malha luminosa que envolve a Terra. E é isso que está acontecendo agora. Enquanto governos tentam esconder, enquanto religiões ainda controlam, enquanto a ciência busca provar o que já é sabido internamente. Milhares, talvez milhões, estão recordando que vieram das estrelas, que o DNA humano guarda códigos de outros mundos, que a alma é uma viajante interdimensional, reencarnando em diferentes realidades para expandir a criação. O chamado cósmico não é apenas um fenômeno espiritual, é um processo cósmico de reativação. Cada um que responde ao chamado começa a sentir mudanças sutis, a vibração do corpo aumenta, as emoções se refinam, os sonhos se tornam portais, e o tempo, o velho tempo linear, começa a se curvar. É quando você percebe que nunca esteve só, que o vazio que sentia era, na verdade, a saudade do lar estelar. E que os seres que te observam não são superiores, são irmãos, esperando que tu te lembres. O retorno da consciência estelar não é sobre abandonar a Terra, é sobre habitá-la com sabedoria. Trazer o céu para dentro do corpo. Fazer da tua vida um templo vivo do Espírito Universal. Os antigos chamavam isso de a reunião das tribos das estrelas. E esse momento está acontecendo agora. Cada pessoa que desperta, cada mente que se abre, cada coração que se torna compassivo, é uma frequência que se reconecta à fonte. E quando essa frequência coletiva alcançar o ponto de harmonia, o que chamamos de humanidade deixará de ser apenas uma civilização e voltará a ser o que sempre foi, um coro cósmico de consciências criadoras, cantando a canção do retorno. E nesse instante, tudo o que foi esquecido será lembrado. Tudo o que foi perdido será reencontrado. E o humano voltará a ser divino. Desde o início dos tempos, toda vez que a humanidade se aproxima da verdade, forças ocultas se movem para obscurecê-la. Essas forças não são necessariamente monstros de filmes ou entidades visíveis. Elas se manifestam como ideias, sistemas, estruturas, mecanismos criados para manter a mente humana adormecida. O véu não é apenas simbólico. Ele é real, tecido de energia densa e crenças implantadas. Foi moldado ao longo de eras por aqueles que compreenderam algo fundamental. Quem controla a percepção, controla o mundo. E assim ergueram-se impérios, não de espadas, mas de narrativas. Guerras foram travadas não por terras, mas por corações e mentes. O medo foi a moeda, a culpa o chicote, a ignorância o alimento. Veja, o medo é o código mais antigo de controle. Ele paralisa, divide e submete. Religiões o usaram com promessas de salvação e punição. Governos o usaram com discursos de segurança e ordem. E a própria ciência, tão bela quando livre, foi aprisionada no ceticismo que nega o invisível. Tudo para garantir que o humano jamais olhasse para dentro. Pois dentro está o portal. O véu foi reforçado por campos de vibração artificial, por ondas de informação que programam o subconsciente coletivo. A mídia, os sistemas de crença, os dogmas, a distração constante, tudo isso serve para manter o olhar voltado para fora, longe da luz que pulsa no interior. Enquanto o humano acredita que é pequeno, ele é manipulável. Mas quando recorda sua natureza divina, torna-se incontrolável. E é por isso que todo sistema teme o despertar. As forças que se opõem não o fazem por pura maldade. Elas temem o colapso de sua própria estrutura. Pois quando a consciência se expande, o velho poder se dissolve. O controle se desfaz como névoa sob o sol. Por isso, quando alguém desperta, enfrenta a resistência. Amigos se afastam, familiares zombam, a própria realidade parece se agitar. Mas isso é esperado. Porque o despertar não é confortável. É uma guerra silenciosa contra as sombras que te habitam e as que te observam. Há entidades, sim, que se alimentam da densidade emocional humana, do medo,
da raiva, da inveja, da culpa. Não são monstros do submundo, mas campos de energia inteligentes que se nutrem da vibração baixa coletiva. E elas prosperam enquanto a humanidade vibra em dor. Por isso, tudo o que te faz sentir impotente, tudo o que te faz acreditar que o mundo é apenas sofrimento, é parte do jogo. Mas há um segredo que essas forças não podem apagar. A consciência humana é autogeradora de luz. Ela pode transmutar sombra em sabedoria, pode transformar medo em poder, pode dissolver o véu não com luta, mas com lembrança. Quando você acende uma vela em meio à escuridão, não há disputa entre luz e trevas. A luz simplesmente é, e a sombra não tem escolha, a não ser recuar. Da mesma forma, quando você desperta, toda uma rede de controle começa a se desfazer ao seu redor. A vibração do medo perde o acesso à tua energia. As mentiras perdem força. E a Matrix se enfraquece. É por isso que teu despertar é uma ameaça. Não a um governo, nem a uma instituição, mas à própria ilusão. Cada pensamento lúcido, cada emoção transmutada, cada ato de consciência é um golpe de luz na estrutura do esquecimento. E por isso, ser desperto é ser um guerreiro de vibração. Não se luta com armas, mas com presença. Não se destrói o velho, apenas se brilha tanto que o velho deixa de existir. As forças que se opõem ainda tentarão te distrair, te fazer duvidar, te enfraquecer com medo e cansaço. Mas lembre-se, o véu é frágil para quem vê através dele. E o simples ato de enxergar já é começar a dissolvê-lo, porque o despertar humano não é o fim do mundo, é o fim da mentira e o início da lembrança. Há um som que atravessa o tempo, um chamado que ecoa desde as primeiras civilizações. Não é ouvido com os ouvidos, mas com o coração. É o som da sabedoria ancestral, a voz da terra, dos povos antigos, das estrelas que nos deram origem. Durante milênios, essa sabedoria foi silenciada, queimada em fogueiras, escondida em símbolos, perdida em templos submersos e ruínas cobertas por areia. Mas nunca desapareceu, ela dormia. Esperando o tempo certo, esperando este tempo. O novo código da Terra não é uma tecnologia feita de máquinas, mas de memórias vibracionais. Cada ser humano que desperta começa a decifrar fragmentos desse código. São padrões de energia, frequências que reprogramam o campo coletivo. E é por isso que tantos sentem, sem saber porquê, uma urgência em voltar-se ao natural, ao sagrado, ao simbólico. As pessoas são atraídas novamente por cristais, ervas, astrologia, pelas runas, pelos cânticos antigos, pelos elementos. Não é moda, é lembrança, é o chamado dos antigos ecoando dentro de nós. Os mesmos que sabiam ler o céu e o corpo, que viam a alma nas plantas, que conversavam com as estrelas e compreendiam que tudo o que existe vibra em uníssono com a fonte. Esses povos deixaram registros, não apenas em pedra, mas em nosso DNA espiritual. E agora, esse código começa a se reativar. A Terra, em sua consciência viva, está transmitindo novas frequências. E quem está desperto o bastante começa a senti-las. Você já sentiu? Aquela sensação de déjà vu cósmico, de saber que já viveu isso antes, mesmo sem ter como explicar? Esses são ecos da sabedoria ancestral retornando. E quando isso acontece, o coração se torna uma antena. Você começa a captar o que está além das palavras, a linguagem da energia. O novo código da Terra não chega como uma nova religião. Chega como uma frequência de lembrança. E cada pessoa o decifra à sua maneira. Uns o traduzem em arte, outros em cura, outros em compaixão silenciosa. Mas todos estão, em essência, respondendo ao mesmo chamado. Os antigos falavam de um tempo em que o céu se abriria novamente, em que os mundos visíveis e invisíveis se reencontrariam. Esse tempo é agora. Os maias o chamaram de retorno do tempo circular. Os egípcios o associaram à ressurreição da alma solar.
Os xamãs das montanhas andinas dizem que a Pachamama está despertando. E os povos das estrelas chamam este tempo de o retorno da harmonia. Estamos relembrando quem somos. Filhos da Terra, mas também do cosmos. O que antes era ciência espiritual, magia e alquimia, agora é redescoberto sob novas formas. A física quântica fala de campos sutis. A biologia fala de energia vital. E a consciência humana começa a unir o que antes estava separado. Estamos reconstruindo a ponte entre o visível e o invisível, entre o céu e a carne, entre o humano e o divino. O novo código da Terra é, na verdade, o antigo código relembrado. Um código feito de som, luz, amor e intenção. Ele ativa-se quando há coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. É por isso que, mais do que aprender, é preciso recordar. Mais do que buscar fora, é preciso ouvir dentro, porque o coração é o tradutor do novo tempo. Cada batida é uma senha vibratória, uma onda que se conecta à rede viva da Terra. E quando muitos corações batem em uníssono, um novo campo se forma. Esse é o verdadeiro despertar coletivo. Não virá de líderes nem de instituições. Virá do som silencioso de milhares de almas despertando, recordando juntas. Quando o humano volta a honrar a Terra responde. Quando o humano honra sua essência, o universo se reorganiza ao redor, e assim o código se cumpre. O novo se ergue sobre as ruínas do velho, não com destruição, mas com luz. O retorno da sabedoria ancestral é o lembrete de que nunca estivemos perdidos, apenas adormecidos. E agora, estamos começando a lembrar o caminho de casa. Tudo o que veio antes nos preparou para este instante. O instante em que a humanidade recorda que não é apenas um observador do universo, mas o próprio universo, observando-se através da forma humana. Este é o mistério que as escolas antigas tentaram nos contar em 1000 nomes, em 1000 línguas, em 1000 símbolos. E que agora, finalmente, o coração humano começa a compreender sem precisar traduzir. A Era da Luz não é um tempo futuro, é um estado de consciência. Ela começa quando você entende que o sol não está apenas lá fora, ele também brilha dentro de você. O humano desperto não busca mais ser salvo. Ele entende que é o próprio canal por onde a criação se manifesta. Não precisa de templos nem de intermediários, porque o templo é o corpo e o altar é o coração. Durante milênios, o homem olhou para o céu buscando deuses. Agora, ele ergue o olhar e percebe que sempre foi parte do próprio divino. A separação foi o grande esquecimento, a lembrança é a reconexão. E quando essa lembrança se acende, a realidade responde. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha torna-se um código criador. E é aqui que o poder do humano se revela. Ele é o único ser que pode transformar energia em matéria através da consciência. O universo é um grande espelho e o que você vibra é o que ele reflete. Não há punição, há ressonância. Quando a mente se alinha ao coração, a energia flui sem resistência. E a criação se torna natural, espontânea, inevitável. Esse é o segredo dos antigos magos, dos alquimistas, dos sábios que pareciam realizar milagres. Eles apenas lembraram o que todos podemos fazer: manifestar a luz através da presença. Estamos vivendo o amanhecer da Era da Luz. Ela não será anunciada por profetas, mas por gestos. Por pessoas comuns vibrando diferente, escolhendo amor onde antes havia medo, verdade onde havia conveniência, paz onde havia conflito. Cada um que desperta acende uma centelha no campo coletivo. E quando muitas centelhas se encontram, formam o fogo da nova humanidade. Na Era da Luz, o conhecimento se torna vibração, a tecnologia se espiritualiza e a espiritualidade se torna ciência viva. Tudo o que antes era separado começa a se unificar. O humano não será substituído pelas máquinas, porque o verdadeiro humano é aquele que as inspira,
que coloca a alma no silício, intenção no código, vida na criação. Na era da luz, cada ser é um portal criador. Não há mais ensinamentos externos, há lembranças internas. Não há mais hierarquias, há sinergia. Não há mais busca, há reconhecimento. Você é o elo entre a Terra e o cosmos, o ponto onde o infinito toca o finito, onde o eterno experimenta o tempo. E quando você desperta para isso, toda a criação celebra. As estrelas te observam com ternura, os elementos te reconhecem e a própria Terra sussurra em teus pés. Bem-vindo de volta, humano solar. Na era da luz, a humanidade não mais perguntará: quem sou eu? Mas sim, o que posso criar a partir do amor que sou? E essa simples pergunta será o novo início. Um início sem medo, sem véu, sem separação. Um novo mundo nascendo, não do caos, mas da lembrança, porque a era da luz não chega de fora. Ela desperta em cada coração que escolhe brilhar, e quando todos nós brilharmos juntos, a Terra será, enfim, um reflexo do céu. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, é porque a tua alma reconheceu o chamado. Compartilhe essa luz. Permita que mais consciências despertem. Inscreva-se, deixe sua energia nos comentários e continue caminhando comigo nesta jornada de recordação e ascensão, porque o despertar humano é apenas o começo.